Boa noite! Com a graça do nosso Salvador, Jesus Cristo, com a paz de Deus, que excede a todo entendimento humano. Essa paz só sente quem está em comunhão com Deus. Aleluia! Quem vos saúda é a sua irmã em Cristo, Lisete Ribeiro, de Tatuí, estado de São Paulo. Tatuí, cidade ternura. Tatuí, capital da música. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, eu te agradeço por este dia, te agradeço por este momento. Te agradeço porque daqui a pouco, Senhor, sairei para fazer a tua obra, Senhor. Te agradeço pelo dia, pela saúde, por guardar a minha vida, a minha casa, a minha família, a casa deles, os meus vizinhos. Nós te agradecemos por tudo, ó Deus. Fica comigo nesta live e continua me guardando a minha família, guardando meus vizinhos e todos que entrarem nesta live. Em nome de Jesus. Aleluia. Escute. Escute. Irmãs Falavinha, lembra? Os mais antigos lembram, os mais novos não. A esposa do pastor, missionário, pastor, homem de Deus, já em memória, Mateus Jensen, esposa e irmã da esposa, as duas cantando para louvar ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Oh, aleluia! Bem-vindo, Alexandre Costa Ventura. Deus abençoe, meu irmão, pela colaboração em participar juntamente comigo desta live, que só tem uma finalidade: exaltar, engrandecer, enaltecer o nome do nosso Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Oh, aleluia, lamanai, aleluia, Deus! Aleluia, meu Deus! Grande é teu nome, Paizinho! Oh, louvado seja o nome do Senhor! Glória, glória, glória ao nome do Senhor. Que hino maravilhoso, né? É para glorificar, exaltar, para louvar o nome do nosso Deus eterno. Aleluia! Hoje, sábado, 2 de maio de 2026, em Tatuí, estado de São Paulo. Glória a Deus. Olha que hino lindo. Para quem mais gosta de hinos assim, dos anos que já passaram, amam esses hinos. Mas tem alguns novos que também amam. Tenho certeza. Pessoas mais novas, mas que amam louvores assim, profundos. O reino de Deus, aleluia. As coisas lá de cima que se aproxima o reino de Deus. Ai, como se aproxima o reino de Deus. Como se aproxima o reino de Deus. O reino celestial.
Glória a Deus, aleluia, Senhor. Tira a tristeza do povo, Senhor Deus. Tira a angústia, a tristeza, o desespero. Abençoa o teu povo, Deus, em nome de Jesus. Deus, com fogo tudo devorou, mas contudo não é. Ainda esse dia não teve tanta agonia como vai ser no dia do Senhor. Muitos ficarão. Que não seja você, que não seja eu. Nós não queremos ficar neste mundo enganador. Nós não queremos. Mas vamos nos revestir do Senhor. Vamos nos revestir da armadura de Deus. Vamos clamar pelo sangue de Cristo sobre nós e nossa família. Aleluia. Rosane Betim, Telemaco Borba está conosco para a nação. Oh, glória, Rosane Betim. Acho que é sua netinha, aquela menina linda, né? Um beijinho nela. Oh, glória. Amanda, Fogaça Casemiro. Paz, Rosane. Boa noite, Amanda. Lindos ramos, belas flores, jubilai, sim, todos nós. Estarei lá em Sião. Muito brevemente, né, irmã Rosane? Estaremos em Sião, Amanda. Aleluia. Para com ele, alegria, paz e amor. Meu jardim, jardim de Deus, jardim que Deus foi preparar para todos nós. Amém. É muito linda a sua netinha, é doce de coco. Parabéns, Rosane. Deus continue abençoando a sua família. Giovana Godoy. É a Giovana que eu tô pensando? É a Giovana da Beatriz Godoy? É? Escreve aqui se é. Não dá pra ver sua foto. Claudinha, glória a Deus, Claudinha. A mãe, como é que está, Claudinha? Como está a minga? Lindos ramos, belas flores, jubilai-se todos nós. Aleluia. Aleluia, Deus. Toda glória, toda honra seja dado a Deus. Somente Ele que deve ser glorificado. Portanto, toda honra, toda glória é para nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Eu quero, nesse momento, eu vou ler uma parte aqui da palavra de Deus. É um Salmos 5. Salmos não tem capítulo, né? Salmos é numérico, né? Salmos 5. Deus aborrece aos ímpios e abençoa os justos. Dá ouvido às minhas palavras, ó Senhor. Atende a minha meditação. Atende a voz do meu clamor. Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz. Ó Senhor, pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a maldade.
destruirás aquele que proferem a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Não são verdadeiros, autênticos. Estes são os que praticam o mal. Mas daí ele diz: destruirás aquele que profere a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Mas eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus inimigos. Aplana diante de mim o teu caminho. Tá vendo? Aqui, aleluia, Salmo de Davi. E ele diz, né? Darcy Borba, boa noite, na paz de Cristo, irmã Lisete, que Deus continue te abençoando. Amém, pastor Darcy Borba. O senhor também, a pastora Ângela também, viu? Todo o seu ministério. Caminha, porque ainda tem muito para fazer, pastor. Longa é a tua jornada, pastor Darcy. Longa, ser revista do ânimo, ser revista da alegria, ser revista da coragem, ser revista da convicção do teu chamado. Aleluia! Pastor Darcy Borba e Ângela Robassa. Ser revista. Pastor Darcy, tenho clamado pelo Senhor. Não olhe para a direita nem para a esquerda, está vindo muita coisa contra o Senhor. Ventos que trazem pedaços de lascas de pau para bater no Senhor, assim espiritualmente. Como se um vento muito forte levantou e a poeira levantou e tudo quanto é coisa que estava no chão, pedaço de pau, papel, terra, se levantou, aleluia, e quis, fazer com que o Senhor não enxergasse tão claramente o que estava acontecendo. Pois Deus te diz: longa é a tua jornada. Longa é a tua jornada, pastor Darcy Borba. E Deus o quer ver marchando. Marchando. Ser revista ainda mais do que o Senhor já é revestido de Deus. É hora de guerra, pastor. Mas não é guerra física. Não, porque nós sabemos que a nossa arma não é física, não é a arma terrena, né? Como diz Efésios 6:10, a nossa arma é espiritual, pastor Darcy, sabe? E é isso que Deus quer, revista-se com as armas espirituais. Todos nós passamos por momentos cruciantes, todos nós, principalmente os servos, as servas de Deus que têm ministério. Tem que entregar para Deus no último dia o ministério, as almas que colocou em nossa mão. Pisa firme, pastor Darcy Borba. Estou orando por ti, pela esposa, pelo ministério. Estou orando, pastor Darcy. Aleluia! Fica firme, porque vem coisa nova pela frente. Nem tudo é tristeza, nem tudo é angústia, nem tudo é lágrima, nem tudo é desavença. Deus é aquele que já prescreveu a sua vida, pastor Darcy. E tu és chamado, como falou para Daniel, tu, porém, vá até o fim. Amém? Beijo no seu coração, pastor Darcy, na pastora Ângela. Beijo, abraço para vocês dois, tá bom? Glória a Deus. E entrou muita gente aqui. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Amém, Jesus. Amém. Amém. Então é isso, amados. A palavra aqui está nos dizendo: Deus aborrece os ímpios e abençoa os justos. Então nós sabemos que às vezes nós vemos o ímpio prosperar, nós vemos o ímpio numa boa, e você sabe que ímpio é aquele que não está no caminho do Senhor. É aquele, às vezes, até que já andou no caminho do Senhor e hoje tem uma vida impiamente, uma vida longe da vontade de Deus, uma vida totalmente errada, contrária aos mandamentos divinos. Então o ímpio é aquele que às vezes
a figura do ímpio na terra, o inimigo usa esta figura do ímpio na terra para querer mostrar para os fiéis de Deus que às vezes estão passando tanta necessidade, não só física, moral, espiritual, mas também material. E o inimigo, nosso adversário, que é Satanás, que já está derrotado em nome de Jesus, ele realmente, ele usa dessas situações daquele que já serviu e largou de servir, aquele que era um homem, uma mulher de Deus ali, aprofundada, revestida de Deus, deixa de ser, busca outras coisas, se afasta do poder de Deus e ele se torna uma pessoa ímpia, se torna um homem ímpio. Por quê? Porque ele deixou de fazer a vontade de Deus. E o inimigo, e até mesmo a nossa mente, às vezes, ela quer olhar para isso. Se você não tomar cuidado, a sua mente é levada a olhar para aquele que já serviu. E hoje não tem nada mais de particularidade com Deus, profundidade com Deus. Mas de repente você vê aquele homem, aquela mulher abastada, abençoada entre aspas. De repente você vê aquela pessoa rindo, né, com a sua enorme caminhonete, com a sua casa, mansão, e você diz, mas como? Ela largou de servir a Deus, ela tinha ministério, hoje ela deixou o ministério, ela era uma mulher de Deus, hoje ela vive uma vida do jeito que ela quer, e olha, tá abençoada, nada falta, só risada, só viagem, só lazer. Eu vejo, eu sou vizinha dele, eu sou vizinha dela, eu vejo, é só lazer na vida daquela mulher, aquela ímpia, aquele ímpio que deixou do caminho do Senhor. E muitas das vezes nós somos puxados, né, que Jesus nos livre mesmo disto, nós somos puxados como um imã para olharmos para esse tipo de gente. E aí o inimigo fala, tá vendo? Quando você estava dentro da igreja pregando, estava com o ministério, estava lá santificando a sua vida, você não tinha. Agora, olha a largueza que você está e Deus está com você do mesmo jeito. Só que existe um tempo para todas as coisas. E o que é chamado por Deus, amados, tem que ir até o fim. Nós que somos chamados, escolhidos por Jesus Cristo, nós temos que ir até o fim, cantando, chorando, sorrindo, cansados, não entendendo o que está acontecendo nas regiões espirituais e nem naquilo que você está vendo, não está entendendo, mas busque ao Senhor profundamente, até pelas madrugadas, e Deus vai falar com você. Para de olhar para o ímpio, para de olhar para a ímpia, para de olhar para aqueles que deixaram de praticar as obras santificadas por Deus, as obras que eram de valor, as obras que eram nobres, pararam de praticar, deixaram a comunhão com Deus e hoje vivem uma vida ao seu próprio, ao bel prazer. E de repente o crente verdadeiro, o cristão de verdade, passando muitas provas em tudo, a tendência é olhar e dizer, tá vendo? Como é que Deus abençoa ela? Como é que Deus abençoa aquela família hoje? Eles não estão mais na igreja, eram fanáticos, não faltavam da igreja, trabalhavam, né? Pregavam, hoje eles estão lá numa boa. É isto aqui, aleluia, que o salmista está querendo dizer para nós, que, aleluia, os loucos não pararão à tua vista, aborrece a todos os que praticam a maldade. Não adianta, tem um tempo determinado, vai chegar uma hora, não que a gente deseje que a pessoa passe mal, mas é a palavra que determina o final do ímpio. É a palavra que diz como vai ser o final daquele que abandonou a graça. A palavra que diz como vai ser o final daquele que deixou de ser cristão de verdade, de se humilhar, de subjugar a vontade de Deus, sujeitar a vontade de Deus, santificar a vida. Aquele que deixa, parece que está tudo bem, mas a palavra de Deus fala, é melhor o fim
do que o começo. Então vigie, amados, amadas, vamos vigiar, vamos, eu também quero vigiar cada dia mais, porque nós não podemos, né? Deus tem feito algo na minha vida que Deus me libertou, eu não tenho, Deus não tem deixado eu pensar, eu vejo as pessoas às vezes prósperas, né, entre aspas, e deixaram no caminho do Senhor, mas eu digo, Senhor, estão devendo a Ti. E dever a Deus é pior do que dever para o homem. Porque o homem ainda pode até tirar a vida de alguém que deve para um outro homem. Às vezes acontece. É normal acontecer isso, não é? Infelizmente, mas é algo que acontece na Terra, no planeta Terra. Às vezes um homem irado vai tirar a vida do outro homem porque devia para ele. Agora, dever para Deus, o problema é que não vai entrar no céu. Aí a vida inteira trabalhou para Deus, depois cansou, parou, desistiu, entregou, jogou tudo pro alto, jogou a toalha, como diz a turma, e depois no final Jesus vai falar, e os frutos, meu amado filho? E os frutos, minha amada filha? Cadê os frutos? Você teve fruto até tal tempo, depois, olha minha filha, você homem, se tornou uma figueira inútil. E vai ser cortado, vai ser lançado para ser queimado. Amados, é uma palavra muito profunda esta. É uma palavra forte, mas ultimamente tem que ser pregado assim. Não é nem eu que estou querendo pregar, viu? O Espírito Santo está pondo na minha mente, o Espírito Santo está pondo no meu espírito e eu estou falando com a minha boca que Deus me deu, a voz que Deus me deu para pregar o Evangelho. Então vamos todos nós hoje fazer uma reflexão dentro de nós e ver se nós não estamos observando a vida do outro, da outra. Vamos ver se nós não estamos deixando perder tempo de ficar olhando na vida de outrem. E você, de repente, não vê nada de bom na sua vida, na sua família, e começa a esfriar na fé, e começa a dar passos para trás, e começa a apostatar daquela fé que Deus deu um dia para os santos. É um alerta para todos nós cristãos esta palavra. Não olhe para o ímpio quando ele prospera, porque isso não vai dar bem no final. Ímpio é porque deixou de servir a Deus. Ímpio é porque nunca deu valor para a palavra de Deus. O ímpio é aquele que nunca se converteu ao Evangelho, aos mandamentos de Deus de verdade. Mas ele conhece. Então ele não pode chegar diante de Deus e falar, eu não sabia que isso era pecado. Eu não sabia que isso o Senhor não se agradava. Não vai querer se defender diante de Deus, que ninguém consegue se defender diante de Deus. Ele tem a sentença final para cada um de nós, porque ele conhece nós. Ele conhece o mais profundo nosso, muito mais do que nós mesmos nos conhecemos. Deus nos conhece nos mínimos detalhes. E no mais profundo cantinho, que só Deus, o Espírito Santo, pode entrar. E ele nos conhece. Né? E esse salmo aqui de Davi, ele disse que Deus aborrece os ímpios e abençoa os justos. Né? Aleluia. E ele diz aqui que destruirás aquele que profere a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. O Senhor vai aborrecer o homem que usa de má fé. Quantos que querem lograr, até mesmo o seu pastor da terra aqui, quer lograr a sua mãe, seu pai, seu marido, marido lograr mulher, em qualquer situação que seja, você pode até fazer isso por um tempo. É como o ímpio, ele vai aparentemente ser feliz, aparentemente, digo sem medo. Até que a justiça de Deus chegue até ele, até ela. Aí ela vai gemer. Aí ele vai gemer, porque Deus não muda. E a palavra de Deus fala, vai até o fim. Se quiser entrar pelas mansões, pela porta, que é só uma, das mansões, porque são muitas, cada um de nós que somos salvos em Cristo e permanecemos no Senhor, temos uma mansão lá no céu para morar. Aleluia!
Então que esta palavra de hoje, né, que diz assim: destruirás aquele que profere a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. O homem que o desejo dele, às vezes até tem certas pessoas que não mata assim, literalmente alguém com uma arma, com uma ferramenta mortal, mas ele mata de tanto falar mal, ele mata de tanto ofender, a pessoa mata o outro de tanto oprimir, mentir contra aquela pessoa. Quantas pessoas matam com a própria língua, com a própria palavra que fala? Mata o coração, mata a alma, mata a fé, mata a coragem, mata o ânimo, mata tudo de bom que a pessoa tem com palavras, com olhares, com dedos apontados para a pessoa, e esquece que tem 3 aqui apontando para nós e 1 para o céu. Que esta palavra seja uma lição para todos nós, aqueles que ainda vão assistir esta live após terminar. Que esta palavra seja uma lição para nós nesta noite, 2 de maio de 26, às 18h35. Viu? Vamos prestar mais atenção no que Deus fala para nós. A palavra de Deus é um alimento que vem sustentar aquilo que está frágil no nosso corpo, na nossa parte espiritual. Este aqui é pão do céu. É esse aqui que alimenta a nossa alma e nosso espírito. Viu? Porque a nossa carne é alimentada com almoço, com a janta, com o café da manhã, café da tarde, uma pizza à noite. Cuidado, não coma muito à noite. Mas a nossa carne, ela é alimentada por coisas daqui da terra. Mas o nosso espírito de vida não. A nossa alma não. Eles querem coisas, o espírito de vida quer coisa do céu. E esta é a palavra de Deus para nós hoje. E o salmista ainda diz: mas eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Tenha temor de Deus, se incline perante Deus, por causa do temor que você tem que ter por Ele. Sabe? Não é medo, porque Deus, Ele não é carrasco. Mas nós temos que temer, respeitar, nós temos que dar para Ele atenção, nós temos que ser educados com Deus, nós temos que ser autênticos, verdadeiros, porque ninguém consegue enganar Deus de jeito nenhum. Então chegue até Deus dizendo: eu estou triste, eu estou abatido, eu estou nervoso, eu estou com raiva, eu estou com ódio. Olha, Deus, estou querendo ir lá e dar uma palmada na cara daquela pessoa. Mas é melhor você falar com Deus, porque Ele vai te instruir, do que você ir até lá e fazer um ato que vai te prejudicar, às vezes, para o resto da tua vida. E a tua família também será prejudicada, às vezes. Então tá com raiva, tá com ódio, tá com vontade de agir, dobre seu joelho e fale com Deus antes de agir. Que Deus é expert, muito mais do que isso, para revelar para nós a verdade, para nos instruir, para nos convencer do pecado e do engano que tão de perto nos rodeia. O pecado, o engano, quer muitas vezes tomar posse do nosso sentimento. Não deixe que isso aconteça. Fale com Deus primeiro, e Ele vai te livrar, Ele vai te preencher. Jesus vai te responder, e você será uma pessoa feliz na terra, próspera na terra. Prosperidade não significa só ter dinheiro, mansões, carros caros. Isto é uma prosperidade material. A pessoa trabalhou, principalmente se for de trabalho, né? De suor. Então é uma bênção. Mas isso aí não significa a verdadeira riqueza. Porque muitas e muitas e muitas pessoas só têm um salário, como eu. Só tenho meu salário de aposentadoria. Um salário. E eu posso dizer que eu sou feliz, porque nada tem me faltado. Nada, nada. Mas sabe o que é nada? Tudo que eu quero eu como.
Às vezes eu quero alguma coisinha até supérflua. E não é de primeiro plano, eu vou, dobro meu joelho e falo para Deus, conta a minha vontade. E Deus fala, de repente eu vejo alguém, irmã, eu mandei R$100 para você, eu mandei 120 para você. Aqui ele vem na hora para suprir. E às vezes até para pagar uma conta. E nunca me faltou. Mas nunca, olha, 41 anos agora em julho, que Jesus me trouxe de volta para ele. Me limpou, me purificou, me salvou. Levantou-me com o teu braço forte, tem me sustentado de pé. Perfeita? Jamais. Mas uma pecadora lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Sou feliz. Sou feliz. Tenho minha casinha que é simples. Sou feliz, eu amo esta casinha, é meu estilinho. É meu estilinho, eu não preciso mais do que isto. O que eu preciso é de Deus tomando posse da minha casa, dos corredores que tem aqui, dos muros, direita, esquerda, em cima da minha casa os anjos, atrás da minha casa os anjos. Isto eu preciso. Porque a presença de Deus vale muito mais do que muito dinheiro, que a traça corrói, que alguém fica enfermo, gasta tudo. Mas a riqueza de Deus no coração, a certeza de salvação no coração, a certeza do sentimento que Deus está comigo, isto me faz rica. Eu sou milionária, porque nada me falta materialmente e Deus me supre na hora que eu não tenho. E eu tenho uma certeza, eu deito na minha cama e durmo. Se Jesus voltar, eu vou acordar lá na glória. Essa é a riqueza que todo ser humano tem que ter. A certeza da salvação. A certeza que Deus está se agradando de você. A certeza de que você está agradando o Pai. Isto é riqueza. Porque as demais coisas para mim e para cada um que fizer se obedecer a Deus de verdade, as demais coisas para nós obedientes, não perfeitos, mas obedientes na medida que nós entendemos qual é a vontade de Deus, então para esses nós somos ricos, nós somos abençoados, nós somos mais que felizes, nós somos felicíssimos, bem-aventurados. A primeira coisa que você tem que ter é a certeza da sua salvação. A primeira coisa que você tem que ter, chamar Deus para a tua vida e perguntar tudo para Ele o que você vai fazer. Tu queres ou não queres, Deus? Senão eu não farei. Sabe? É uma vida de renúncia. É uma vida de obediência. Repito, ninguém é perfeito, mas é uma vida regrada e regada pela unção do Espírito Santo de Deus. Eu sei o que é isso. Toda honra, toda glória para Deus. Eu faço a minha parte. Oro, suplico, jejuo. Oro pela madrugada quando Ele me acorda. O resto, Ele faz por mim e pela minha família. Porque enquanto você busca para você, a sua família está sendo alcançada. Eu tenho que parar agora, porque daqui a pouco vem a irmã me buscar para mim fazer uma campanha. Amém? Deus abençoe todos vocês, no nome do Senhor Jesus, a todos que entraram. Deus abençoe poderosamente um por um que entraram e os que entrarão na minha live. Orem por mim, pela minha família, porque eu oro por vocês que entram, hein? Eu ponho lá no pedido especial, tá? Entre no meu canal, Irmã Lisete Ribeiro, vai lá inscrever-se, clica, viu? Em nome de Jesus. E olha, subiu lá, já chegou aqui me buscar. Fica com Deus! Fica com Deus!